Senhor Jesus. Eu já quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a certeza que Deus já está aqui presente conosco. Obrigado aí a cada ouvinte. Na expectativa, mais uma vez, louvado seja Deus. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos aqui ao vivo já, diretamente na rádio, resgatando vidas. Nós estamos aqui hoje felizes, eu aqui e a Stephanie, porque nós temos um convidado especial no tema arrebatamento, e vai ser bênção, vai ser forte, viu? E eu já quero cumprimentar também o pastor Jair Leão, ali da Assembleia de Deus, Ministério de Casa Verde, a qual eu congrego, mas porém ele é da sede. Louvado seja Deus. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite. E que Deus abençoe grandemente o Senhor, a sua esposa, que está ouvindo também. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, meu pastor. Amém. A paz do Senhor. Tudo bem, amado? A paz do Senhor para os amados ouvintes que vão participar agora aqui desse podcast. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o arrebatamento da igreja, coisas que realmente nos interessam de perto, né? Porque está chegando a hora, né? Está chegando o dia, e eu agradeço por esta hora, por esta oportunidade, por este momento de participar aqui com os nossos irmãos aqui na rádio, né? De mais um programa, de mais um podcast sobre o arrebatamento da igreja. E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas. Eu sei que a gente não sabe tudo, mas Deus sabe todas as coisas, né? E a gente vai passar aquilo que a gente tem aprendido através da palavra de Deus. Amém, amado? Muita glória, louvado seja Deus. Eu já quero cumprimentar aqui também, primeiramente, né? Quero mandar um abraço para minha esposa Imaculada, meu filho Estevão, né? Que a Stephanie está aqui. Louvado seja Deus, que também está ligadinho aqui conosco. Quero mandar um abraço ao pessoal também ali da ADCAV Jaraguá, que está compartilhando, pastor. Está mandando aí, né? Louvado seja Deus, né? Pastor Antônio, a pastora Priscila, é mesmo, louvado seja Deus. E mandar um abraço também a todos os ouvintes aqui de São Paulo, que a gente chega aqui, pastor Jair, já mais ou menos, não vou conseguir abrir agora aqui no celular, mas a gente está chegando a 3 mil ouvintes no estado de São Paulo, para honrar a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Macapá, né, mais de 2 mil, então quero mandar um abraço ao povo de Macapá, mandar um abraço ao povo do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ipatinga, Teoflotone, governador de Valadares, povo também de Portugal, Paraguai, Itália, né, Stephanie? E Argentina. A gente alcançamos aí 5 países para honrar a glória do Senhor Jesus, que está nos ouvindo, e semana passada teve até mensagem do Paraguai. Foi difícil de entender ali, mas Deus deu graça ao pastor Antônio e ele respondeu a pergunta. Então eu já quero pedir para os irmãos já ficar ligado aqui na rádio, vai compartilhando com seus amigos, vai compartilhando com a sua igreja, amém? E também já anota aí o número da rádio, que é 11 9 3951 0185, vou repetir mais uma vez, 11 3951 0185, e você vai mandar a sua mensagem de texto, né, a paz do Senhor para o pastor Jair, e também a sua pergunta a ele aí, e eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado. Meu pastor, eu quero já passar ao Senhor, nesse podcast, pedir para o senhor contar um pouquinho aí da sua trajetória, né, quanto tempo o senhor tem aí de ministério, como se converteu, e a gente já entra aqui nesse podcast aí no tema arrebatamento. Pode ser? Glória a Deus, né? Já faz mais de uma semana, né? Quando eu falo mais de uma semana, já está aí beirando aí uns 40 anos, né? Meu Deus! E foi uma trajetória, assim, vibrante, né? Aceitei Jesus em 75, tem muito tempo já, 75. Né? E meio devagar, sabe aquela coisa meio paulatina, né? Sim. Não entendia muito bem, porque eu era católico, mas católico praticante mesmo, né? Mas aí eu fui ler as Escrituras, e quando eu comecei a ler a Bíblia, as coisas abriram de uma tal maneira que eu comecei a me interessar pela palavra de Deus. Aí sim, aí as coisas foi abrindo, foi facilitando, e
tudo, um pouquinho que a gente sabe foi através da leitura, do conhecimento, dos estudos, né? A gente fez curso também de teologia, ajudou bastante, né? E chegamos até aqui, e graças a Deus por isso, né? Mas foi uma trajetória, assim, de muita luta, de muita dedicação, de muita busca, e pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos acolheu, estamos aqui aí para continuar essa grande obra. Amém, amado? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, lembrando aqui que o pastor Jair, ele foi um dos meus professores ali da Escola Bíblica Dominical. Então é um homem que eu aprendi muito e hoje eu estou aqui, vamos dizer, né, face a face aqui com ele, então eu tenho esse privilégio de te agradecer, pastor, por esse conhecimento tão grande, né, que Deus te usa. Nós sabemos que é pela graça e pela misericórdia de Deus, mas o Senhor é um grande exemplo para todos nós ali da sede, não só da sede, mas também das congregações, com essa mente brilhante aí, ungida, vamos dizer assim. Deus é maravilhoso. Então, eu conheço o pastor Jair, eu acredito que eu tinha 16 anos de idade, quando eu batizei com o pastor Sérgio, de 13 para 14 anos mais ou menos, e o pastor Jair, acho que tinha 16 anos mais ou menos, quando eu comecei a ver o ministério do pastor ali, que antigamente era cultos de terça-feiras, né? Era nas terças-feiras. A gente fez um grande culto, um grande movimento nas terças-feiras. Aquilo ficou marcado, né? Marcado. Na história, porque a gente trazia os pregadores de fora, mas aí começou vindo do estado de São Paulo, depois começou vindo do Brasil inteiro. Sim. E as terças era muito cheia, né? Muito lotada, né? Foi uma benção. Nossa, foi um período assim maravilhoso. É verdade, pastor. Deus é muito bom, viu? Eu tenho muitas lembranças ali da sede, lembranças boas, né? E ali foi a minha caminhada como um pregador do Evangelho de Jesus. Mas o Senhor também, como uma boa parte dos pastores, foram os nossos espelhos, né? Que a gente queria ser como vocês. E hoje nós estamos aqui para honrar a glória do Senhor Jesus. O tempo passou, já estou ficando com alguns cabelos brancos também, mas Deus é bom. Ok, meu pastor? Amém. Glória a Deus. Deus honra, né, amado? Deus honra. E graças a Deus por isso. Para tudo isso aqui. Amém. A câmera é aquela ali. Isso, pastor, pode olhar para a câmera também, pode olhar para mim, pode ficar à vontade, viu? Amém. Louvado seja Deus. Pastor, vamos lá, né? O tema hoje é o arrebatamento, louvado seja Deus. E eu orei a Deus, pedi que Deus desse, né, esse tema aí, um tema abençoado. E Deus escolheu o Senhor nessa noite para estar aqui. Eu vi aqui que tem praticamente 11 perguntas aqui. E a primeira pergunta que não se quer calar, né, meu pastor, é o que é o arrebatamento? O pastor pode até encostar um pouquinho, ok? No microfone. Isso, se quiser puxar um pouquinho para cá, nós estamos ao vivo. Arrebatamento é o assunto do dia, né? Arrebatamento é o momento que nós estamos aqui esperando, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? E nunca em toda a história da humanidade, né, estamos tão próximos, mas muito próximo do arrebatamento. E hoje, do jeito que está o mundo, que está a globalização, o mundo já está se dividindo em dois blocos, a gente parece que já está antevendo, sabendo o que vai acontecer. Verdade, né? As coisas terríveis que sobrevirão ao mundo, e a gente mira nas Escrituras. E a Bíblia fala da segunda vinda de Jesus Cristo, mas antes da segunda vinda vem o arrebatamento. Está se falando muito em sinais, né? Guerras, conflitos, né? Nação contra nação, reino contra reino. Mas espera um pouquinho. Esses sinais estão tão em evidência que a gente tem que se aperceber que o arrebatamento vem até um pouco antes disso. E graças a Deus por isso. Meu Deus. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre arrebatamento. E como o nosso amado aqui me perguntou o que é arrebatamento, arrebatamento é uma palavra grega que significa raspazo. O que é raspazo? É tirar com violência,
Meu Deus. Tirar com velocidade significa rápido. Então a igreja vai ser o quê? Raptada. Vai ser arrancada, vai ser tirada. Entende? E é uma coisa que você não vai perceber. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho da unidade de tempo para vocês perceberem a rapidez com que vai se dar o arrebatamento. Então a palavra grega que significa raspazo, tirar com violência, arrancar com força. Isso é arrebatamento. Então as pessoas nem vão perceber. Quando o mundo se der por si, já aconteceu. Isso é arrebatamento. Agora, como que vai ser, de que maneira que vai ser, entende? Sim. Para quem que vai ser, é que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa noite, aqui, para que vocês possam ter o entendimento aqui da palavra de Deus. Né? 1 Tessalonicenses fala disso, mas daqui a pouquinho nós vamos ler lá no capítulo 4, né, do versículo 13 ao versículo 18, vamos explanar um pouco melhor, mais profundo, sobre o arrebatamento. Mas a palavra em si significa arrancar com violência, tirar depressa, rápido, raptar. Okay? Pastor, é interessante, o senhor falou uma coisa aqui que me fez refletir, referente sobre os sinais, né? Os sinais na Terra. Hoje a gente percebe que as coisas estão acontecendo, né? Não digo assim no termos automaticamente, mas é porque é uma profecia, e isso também é a Escritura, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então tudo que está acontecendo a gente vê realmente que Jesus está às portas. E a gente percebe, o pastor que entende muito mais do que eu, sabe que o amor é um dos maiores fatores, né, meu pastor? Sim. Se o pastor puder só fazer essa colocação, porque a Bíblia diz que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria, né, por se aumentar o pecado, a iniquidade, né, meu pastor? Então isso são, acho que, os sinais. Eu acredito então, mas que a multiplicação da ciência, né, que faz o amor esfriar. Mas deve ter alguma pergunta aí mais para frente que vocês poderão me perguntar, mas quais são os sinais do arrebatamento? Certo. Não tem. Não tem. Não tem sinais do arrebatamento. Eu tenho sinais da volta de Jesus. Entende? Por isso que é importante a gente estar atento para tudo que está acontecendo no mundo. Certo. Entende? Porque o arrebatamento vai ser uma coisa tão espantosa que de repente as pessoas vão desaparecer. Entende? Agora, sinais, quando a gente fala de sinais, a gente pode até se orientar através de sinais, quando a gente fala da volta de Jesus. Né? Mateus 24 tem uma relação de sinais, mas Mateus 24 é sinais em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, me dá um sinal do arrebatamento dentro da Bíblia. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai ser num momento. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Meu Deus. É profundo a coisa. A gente lê a Bíblia assim, a gente às vezes fica chocado com essas coisas, né? Mas arrebatamento é totalmente diferente da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque na segunda vinda, ele vem com a igreja. Mas como que ele vai vir com a igreja se a igreja não foi arrebatada? Primeiro tem que ter o arrebatamento. Meu Deus. Você está entendendo? Estou entendendo. É complicado, mas dá para explicar. E nós vamos chegar nessa parte, viu, pastor? Já deu para perceber aí, os ouvintes, que esse podcast aqui vai dar o que falar. Vai ser muito impactante. Você já pode mandar aí a sua mensagem de texto para o 11 9 3951 0185. Mande aí a tua pergunta aqui para o pastor Jair Leão. E já deu para vocês perceber que esse tema arrebatamento é um dos temas muito fortes, viu, pastor? Muito forte. Muito forte, porque parece que as pessoas elas perderam, né, a questão, assim, eu digo, a questão da noção, né, que Jesus está voltando. Pode falar, meu pastor. Pois é, Jesus está voltando, mas ele vai voltar primeiro para a igreja. Através do arrebatamento. Por isso que tem as escolas escatológicas.
Eu ia falar isso, mas... Não, mas você pode fazer a pergunta aí, entende? Para a gente ter um entendimento. Sim. Porque a gente fala, todo mundo está esperando a segunda vinda de Jesus. Segunda vinda de Jesus. Maravilha, ele vai vir, é bíblico, está lá escrito. Mas e antes da segunda vinda? É o arrebatamento. Agora, como que vai ser o arrebatamento? Quem defende o arrebatamento? Eita glória! Você tá entendendo? Estou entendendo. Pastor, eu vou entrar aqui já na segunda pergunta, para a gente antecipar, né? Que o tempo vai correndo muito rápido. Quais são, na verdade, as escolas da interpretação que falam sobre o arrebatamento, meu pastor? Então, a gente entende e a gente compreende que existem 3 escolas, né, escatológicas que falam sobre o arrebatamento, que dá as interpretações sobre o arrebatamento. Nós temos os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas, né? Então, são escolas de interpretação. Temos os pós-tribulacionistas, e os pós-tribulacionistas, eles creem que a igreja será arrebatada após a tribulação. Ele cita até textos bíblicos, né? Então, a gente olha essa situação assim, quem defende essa teoria, defende essa escola, eles acreditam que a igreja vai passar pelo arrebatamento, pela grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas, eles acreditam. Já existe uma segunda escola, que são os mid-tribulacionistas, ou os mesotribulacionistas. Os mesotribulacionistas, na verdade, eles dizem que a igreja vai até a metade da grande tribulação. Porque o período da grande tribulação, para se cumprir a última semana do profeta Daniel, que é uma semana, né? É uma semana de anos, são 7 anos. Então, os mesotribulacionistas, eles dizem que quando a igreja vai até a metade, porque é onde o anticristo verdadeiramente vai mostrar sua face. E segundo os mesotribulacionistas, é nesse momento que a igreja é arrebatada. Essa é a segunda escola, os mesotribulacionistas, tá? Mas também nós temos os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes de começar a tribulação. Quando começa a tribulação, a igreja vai ser arrebatada. E a Assembleia de Deus no Brasil, dentro do seu credo, está escrito lá que eles são pré-tribulacionistas. E como bom assembleanos que nós somos, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no período pré-tribulacionista. E eu acho isso aí maravilhoso, né? Então, os pré-tribulacionistas, se a gente, por exemplo, pegar lá, eu vou ler aqui para vocês, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, o versículo de número 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espera um pouquinho. A grande tribulação é um período de ira. E a igreja não foi destinada para a ira. Quando Paulo escreve aqui em 1 Tessalonicenses 5,9, ele diz que a igreja não foi predestinada para a ira. Por isso que nós defendemos o pré-tribulacionismo. Porque o que vai acontecer na grande tribulação? São 21 juízos de Deus que virão sobre Israel e o mundo. Que juízos são esses? 7 trombetas, 7 taças, e tem mais outros 7 que eu estou tentando lembrar aqui, 7 taças, 7 trombetas, depois eu lembro o outro 7 lá que virá, são 21 juízos, então, que virão sobre a terra no período da grande tribulação, mas a igreja não vai passar por esse período, diz que porque vai ser um período de ira, um período onde Deus vai julgar, Deus vai tratar com Israel, vai tratar com o mundo, e essa batalha vai acontecer lá em Armagedon. Eu sei que é outra situação, que foge ao arrebatamento, mas defendendo o pré-tribulacionismo, a igreja não entra
na grande tribulação, ela não vai passar. Por isso que nós acreditamos que a igreja ela é pré-tribulacionista, né? É a Assembleia de Deus que crê, nós somos assembleanos, está no credo da Assembleia de Deus, né? E eu sei que todo pastor sabe disso, deve saber disso. Sim. É por isso que nós acreditamos no pré-tribulacionismo, né? Pastor, tem a Carolina, aqui de Ipatinga, eu acredito que o pastor já explicou aqui, ela fez uma pergunta falando sobre a diferença, né, do pós ou pré. O pastor já fez aqui uma analogia, mas dá só mais uma outra pincelada aqui para ela, só para ela compreender, porque ela entrou agora. Então, o pós-tribulacionista, eles acreditam que o arrebatamento da igreja vai se dar após a tribulação, após o período de 7 anos. Sim. Entende? Os pós-tribulacionistas defendem isso, que eles creem que a igreja vai passar pelo processo da grande tribulação. Certo. Os pré já não acreditam. Os pré, por isso que o nome diz pré. Isso quer dizer o quê? Que Jesus vem antes e arrebata a sua igreja. Não vamos passar por esse momento, porque vai ser um momento de ira, conforme eu li aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já pensou? Você aceitou Jesus e agora você entra na grande tribulação, e quem vai comandar na grande tribulação vai ser o governo do anticristo. E a Bíblia diz, porque está escrito isso, que foi dado ao anticristo o poder de tirar a vida das pessoas que confessam o nome de Jesus. Espera um pouquinho. A gente já está numa luta, numa tribulação, está crendo aqui, esperando o arrebatamento. Aí eu vou passar por esse sofrimento? Não, é a Bíblia que diz que não. Eu sei que tem pessoas que vão defender aí o pós-tribulacionismo, tudo bem. Não vou nem questionar com você, mas a nossa posição é que nós não vamos passar para a grande tribulação. Meu Deus, vai dar o que falar. Louvado seja Deus. Stephanie, né? Lembrando aqui, meus amados, que nós estamos ao vivo aqui na rádio Resgatando Vidas. Hoje quem está aqui é o ilustre, o pastor Jair, que é um mestre aqui na Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E lembrando que nós estamos ao vivo também no Instagram, estamos ao vivo também no Facebook. E agora para você ver, são exatamente 18 horas e 25 minutos, amados. Então vai mandando aí a sua mensagem de texto, vai mandando a sua pergunta, assim como a Carolina de Ipatinga, que ela perguntou qual é a diferença sobre o pós e pré. Meus ouvintes, também aí eu quero fazer um apelo, viu, Stephanie? Eu tirei aqui o fundo. Pastor, tá bom sem um fundo? Tá bom. Tá melhor? Tá ótimo. Tá os ouvintes aí, né, se tá atrapalhando um pouquinho, eu não sei. Mas continue mandando a sua mensagem de texto aqui, como a Carolina. Pastor, vamos entrar aqui. Eu entendi a posição do pastor referente, né? A gente passa por tantas lutas já aqui, né, meu pastor? Tanta diversidade no dia a dia. E a gente entende, né, compreende que hoje tem essas adversidades dos dois lados, né? Tanto como o pós, como o pré. E o pastor deixou aqui bem claro, mediante a palavra de Deus, a Bíblia, né, meu pastor? Então, assim, a gente temos alguns conceitos, né? Eu mesmo fui criado na Assembleia de Deus desde pequeno, no Belém. Então, a gente aprendemos, né, dessa forma sobre a questão do pré, né? E hoje a gente vê que hoje alguns conceitos hoje estão sendo totalmente diferentes. E é interessante isso que o pastor está falando. Isso é muito, muito importante para os nossos ouvintes, eles ter esse conceito, né, e esse grande aprendizado também. Louvado seja Deus. Amém? Então mande aí 11 9 3951 0185 aqui diretamente do estúdio da rádio Resgatando Vidas. Pastor, eu estou ansioso aqui para fazer uma pergunta. Como dará o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Então, eu sei que tem algumas pessoas que questionam como que se vai dar o arrebatamento, mas ela vai se dar de duas maneiras. A Bíblia, ela declara lá em 1 Tessalonicenses, ali no capítulo 4,
Está escrito assim, versículo 16 e versículo 17. Ó. Sim. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. O mesmo Senhor. Veja bem, agora ele diz assim: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como que vai se dar o arrebatamento? Primeiro, em duas etapas. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí a sequência do versículo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para encontrar o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento vai se dar de duas formas. Primeiro, os que morreram em Cristo. Entende? Certo. Então, esses dois versículos, ele está bem fundamentado, ele está bem claro sobre as duas fases do arrebatamento. Aí você me perguntaria, quem são aqueles que morreram em Cristo? Eu ia perguntar isso ao senhor. Eu ia perguntar? Eu ia perguntar já isso. Perguntou, já. Eu estava esperando os ouvintes aqui, mas eu falei, não, eu que vou perguntar. Então, as pessoas, essas pessoas que morreram em Cristo foram aquelas pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo como seu único salvador. Sim. O único e suficiente Salvador. Mas morreram. Mas estão esperando em Cristo. E vocês vão falar, tá, mas essas pessoas morreram, elas vão ser arrebatadas, mas onde estão essas pessoas? Não é eu que diz, é a Bíblia que diz. Lembra daquela passagem de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 Sim. até o versículo 43, quando o Senhor Jesus Cristo, ele é pregado naquela cruz, e juntamente com Jesus tem dois ladrões, e a Bíblia diz que um daqueles ladrões se arrepende. E ele olha para o Senhor e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a pessoa morreu em Cristo, vai diretamente para o paraíso. O corpo vai voltar para a terra. Entende? Então, no arrebatamento, esse corpo, quer dizer, aquelas pessoas que já estão lá, entende? Vai se ajuntar seu corpo, então eles ressuscitarão primeiro. E a segunda fase é quem? Aqueles que estão andando com Jesus. Aqueles que estão confessando o nome do Senhor Jesus Cristo, que estão firmes no caminho do Senhor, esses serão arrebatados, serão transformados, né? Porque a Bíblia diz lá no versículo 17, depois nós quem? Nós que estamos vivos, né? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Então, a igreja, ela vai ao encontro do Senhor nos ares. É assim que vai acontecer o arrebatamento. Aí vai se operar algo extraordinário, um poder extraordinário que o próprio Senhor Jesus Cristo vai exercer sobre as nossas vidas. Por isso que o livro de Mateus, embora se você pegar ler o capítulo 24, você vai ver que Jesus está falando com os judeus. Né? Sim. Não tem nada que ver com a igreja. Ele está falando de um período tribulacional. Mas, se você observar, tem muitos sinais da vinda de Jesus que nós podemos aplicar à nossa vida. Como um aviso, espera um pouquinho. Se isso já está acontecendo, que são sinais da vinda de Jesus, como o arrebatamento vem antes, então eu vou me preparar. Vou me preparar porque pode acontecer a qualquer momento. Entende? Então, primeiro, os que morreram em Cristo. Depois nós, os que ficarmos vivos, né, nós seremos arrebatados e vamos encontrar com os senhores nos ares. Essa é a forma do arrebatamento. Meu Deus. Pastor, não sei se você tem mais alguma coisa para mencionar. O senhor falou sobre a questão do ladrão da cruz. O Fábio aqui de Portugal, eu escrevi meio correndo, me ajuda aqui, Stefano. Ele falou, o ladrão da cruz, eu entendi muito bem. O ladrão da cruz foi o único salvo naquela época? Ou seja, os que se arrependeram? Não foi o ladrão da cruz. Muita gente ali foi salvo. Porque, veja bem,
quando Jesus pega o exemplo do ladrão da cruz, porque foi a única oportunidade que ele teve na vida. Entende? Sim. E ele foi um sortudo, porque o outro blasfemou, mas esse aí se arrependeu. Se arrependeu. Entende? É verdade. Mas muitas pessoas que andavam com Jesus abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo. Sim. Entende? Mesmo ainda não existindo igreja, aquelas pessoas abraçaram, creram na mensagem do Senhor Jesus Cristo. Porque veja bem, embora Mateus 24, Mateus 23 fala de período tribulacional, certo. Se você ir lá em Lucas capítulo 25, que fala coisas tremendas ali, é como um aviso para nós. Então, não só o ladrão da cruz foi um exemplo porque ele se arrependeu no último momento da sua vida. Foi a cartada final. Ele é um sortudo, entende? Mas quantas pessoas abraçaram a fé no próprio discurso e nas pregações do Senhor Jesus Cristo? Então falar que só o ladrão da cruz foi salvo é meio perigoso. Meio perigoso. Muito, né, pastor? Muito, porque quantas pessoas abraçaram a fé ali no ministério de Jesus Cristo sem ainda existir igreja? Você está entendendo? Sim, senhor. Então a gente não pode fazer esse pré-julgamento. É que o ladrão da cruz aproveitou a última oportunidade da vida dele, foi a cartada final. Ou ele me liberta agora e eu vou para o céu ou eu vou para o inferno, porque ele já estava condenado a ir para o inferno. E interessante isso, pastor. O pastor fez uma menção que aqui eu estou anotando aqui o que dá, aqui no celular. A pergunta da Carla Stephanie. A pergunta da Carla, eu acredito que é do Rio de Janeiro, isso mesmo, Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, pastor, hoje tem essa grande ideologia de que as pessoas utilizam de ser convertido no último momento, que o pastor usou lá, a 1 Tessalonicenses, né? Fez essa menção, eu acredito que ela deve ter perguntado referente a isso. As pessoas utilizam hoje, eles não querem servir a Deus, pelo que eu entendi foi isso, eles não querem servir a Deus, e eles utilizam o último momento da vida. Então, quando ele está no leito de um hospital, no leito da morte ali, aí ele se converte. A pergunta da Carla essas pessoas são salvas ou não? Baseado lá na 1 Tessalonicenses 4,17. Porque ela fala assim, depois de nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. E as nuvens... A encontrar com o Senhor nas nuvens. Encontrar com o Senhor nas nuvens. Mas depois nós quem? Os que aceitaram a Jesus, sim, os que andam com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou responder a pergunta da Carla. Rio de Janeiro, viu, pastor? Boa pergunta, Carla, do Rio de Janeiro. Muitas pessoas me questionam, né, que nem o ladrão da cruz, ele foi salvo, ele recebeu a salvação, porque ele se arrependeu. Agora, veja bem, Carla, eu já tive muitas oportunidades de visitar pessoas em hospitais, e ela já está no leito de morte. E no último momento, a gente faz a convocação, fala de Jesus para elas, se elas querem aceitar Jesus, e elas abrem o seu coração e aceitam o Senhor Jesus Cristo. Agora, sabe o que acontece, cara? A gente tem que ordenar como diz a Bíblia, né? O ladrão da cruz, ele aceitou, ele foi para o paraíso. Agora... eu não sei a consciência da pessoa. Se ela aceitou realmente de coração nós ou não, a gente não sabe. Quem sabe verdadeiramente é Deus. É Deus. Entende? Sim. Então a nossa missão é orar. Entende? Ela abraçou a fé. Recentemente eu fui no velório de um senhor que faleceu, mas antes dele falecer, eu falei do plano da salvação para ele, ele abriu o coração, aceitou, e a família estava preocupada, né? Agora... o problema é se a pessoa aceitou de coração ou não, fica muito difícil para nós saber. Responder, é verdade. Aí é só a presciência de Deus que vai determinar se realmente, né? E tem outro detalhe. Que Opa, à vontade, pastor, pode falar. Mesmo que essa pessoa aceite o Senhor Jesus Cristo nos seus últimos momentos de vida, ela está salva. Ela foi resgatada. Maravilha, foi salva. Sim. Mas só que lá, nas bodas, na distribuição dos galardão, como é que vai ficar? Aí não... ela vai receber uma coroa, que é a Sim. coroa da vida. Mas a Bíblia fala de 5 coroas, fala de muitos galardões.
Porque, veja bem, você que tem casa, você que tem carro, graças a Deus por isso, você que tem bens, no dia da sua morte, ou no dia do arrebatamento, tudo isso vai ficar aqui. O seu dinheiro, as suas posses. Mas o que você leva daqui? Você leva as suas obras. Você tem obra? Pela sua obra vai ser determinado lá o seu galardão. Agora, veja bem, uma pessoa que trabalhou pelo Evangelho, lutou, buscou, evangelizou, sabe? Gastou todo o seu tempo no Evangelho, você acha que ela vai receber o mesmo galardão de uma pessoa que aprontou a vida inteira e no último momento ela vai aceitar Jesus e aceitou? Você acha que o galardão vai ser o mesmo? Não vai. Então, Deus, ele é justo, mas graças a Deus por essa pessoa, pelo menos ela vai entrar no céu, né? Vai estar livre da ira futura, né? É verdade. Então a gente tem que analisar isso, né? Tem que fazer essa analogia mesmo. Porque quantas pessoas dão a vida pelo Evangelho? É verdade. Quantas pessoas entregam tudo pelo Evangelho? Seria injusto, né, pastor? Então, ela vai levar a sua obra e ela vai ter uma bagagem lá, e isso aí vai ser contado. Agora, saber se a pessoa aceitou de coração ou não... Aí é complicado. Porque sabe o que acontece, cara? Pode acontecer também, eu não sou aqui juiz de ninguém, nem estou aqui para julgar ninguém, pode acontecer também, entende? Que a pessoa falou, opa, eu acho que é a minha válvula de escape, eu vou aceitar, porque depois que eu sair dessa daqui, ela volta para o mundo, não está nem aí. Acontece muito disso, né? Muito. A pessoa se safa daquela situação, você aceitou Jesus, vamos para a igreja, não, agora não dá. Então, a presciência de Deus vai determinar. E é muito perigoso isso, é melhor aceitar antes, ter convicção daquilo que a gente está abraçando, do que aceitar no momento de dor, de sofrimento, né? Mas quem vai decidir isso é Deus. Meu Deus! É isso aí, amados. É coisa forte, né? É coisa muito forte. Eu falei que esse tema arrebatamento vai dar o que falar. Eu tenho a certeza que tem gente aí que já está ficando impactado aqui, meu pastor Jair. As mensagens vão chegando, vai mandando aqui no celular, vai mandando aqui também no telefone da rádio as perguntas, como ali a Carla do Rio de Janeiro, também já agradecer, a Carolina, eu me perdi onde foi mesmo, de Ipatinga, de Minas Gerais, e o Fábio lá de Portugal. Louvado seja Deus. Continue mandando aqui no 11 93951 0185. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da rádio Resgatando Vidas. O pastor aqui fez uma menção muito grande, ele foi bem cauteloso, pastor, de falar em questão de salvação, né, de saber quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Como o pastor falou, nós não somos juízes, né, para determinar quem vai para o céu, quem não vai para o céu. De repente ali essa pessoa no último momento ela se arrepende mesmo. Até aquela pessoa que não tinha ali um conhecimento da palavra de Deus, né? Não, às vezes nem conhecia ainda o Senhor Jesus, mas teve um privilégio ali de um homem, de uma mulher de Deus, que no último momento da sua vida, ali no leito de um hospital, principalmente, que acontece muito nas visitas, né, meu pastor? E ali a pessoa se arrepende, ela entrega a sua vida a Jesus, e quem, né, somos nós para dizer que ela não foi salvo ou não. É forte, é um tema complicado aqui. Louvado seja o nome de Jesus. 11 93951 0185. Mande aí a tua mensagem de texto, a tua pergunta, e o pastor Jair aqui vai responder. Lembrando que eu estou só como mediador aqui, viu, pastor? Só estou só na cautela aqui. Ok? É só uma explanação aqui minha. Pastor, a quarta aqui pergunta como será a forma, né, do arrebatamento? Glória a Deus. Então, aqui está o grande mistério e o grande segredo que eu preciso revelar para você, a forma do arrebatamento. Ninguém fala sobre essa forma, né? Porque arrebatamento não tem sinal. A volta do Senhor Jesus Cristo tem os sinais que precedem a volta. Guerras, nação contra nação, reino contra reino, peste, fomes, terremotos em vários lugares da terra, né? Sim. Esses são sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda. Mas e o arrebatamento? Não tem sinal. Então, qual é a forma? De que forma vai se dar o arrebatamento? Duas são as formas.
Primeiro, Meu Deus. de forma surpreendente. Você sabe o que é surpreendente? De repente. Existe uma palavra, isso aí é forte demais. Forte, hein? Existe uma palavra chamada eminência. E o que é eminência? É quando eu dou qualidade, eu dou uma importância a um determinado trabalho. Isto é eminência. Mas existe uma outra palavra chamada iminência, com I, iminência. E a palavra iminência é sem aviso prévio. No momento, a qualquer momento, a igreja vai ser pego, a igreja não, o mundo vai ser pego desprevenido, totalmente desprevenidos, entende? Por quê? Porque não estão preparados. Se você ler Mateus 24, 42, 43, 44, fala disso. Lá o capítulo 25 de Mateus, e o versículo de número 13, até serve para parâmetros. Ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu Deus. Então, a primeira forma do arrebatamento vai ser de forma surpreendente, iminente. E agora eu vou te dar um outro dado. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 34 a 36, eu quero fazer menção do 34. Olha o que diz aqui o versículo de número 34, e você vai perceber como que o negócio é mesmo iminente. Ó. Meu Deus. Diz assim, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Espera aí. Eu não tenho sinal, mas quer um sinal maior do que esse sobre o arrebatamento? Olha o que o evangelista Lucas diz, entende? Ele fala, olhai por vós. O que quer dizer olhar por vós? Esse versículo significa o seguinte, olhar por vós aqui é o cuidado pessoal que eu tenho que ter com a minha vida. Meu Deus. É o cuidado pessoal que você tem que ter com a tua vida. Não é pela vida dos outros. Jesus. Esse é arrebatamento, amado. Ai. Então, como que está a tua vida? Eita glória. Porque o texto aqui é claro. Olhai por vós, para que isso não aconteça, para que os vossos corações não se encarreguem de glutonaria e embriaguez. Eu sei, tem muito crente aí bebendo, né? Meu Deus. Muito crente aí, isso aí vai demorar, vamos comemorar, vamos fazer um happy hour. E cuida de você, rapaz. Cuida da tua vida. Arrebatamento não é brincadeira. Você sabe, irmão Alexandre, que arrebatamento é laço? É laço. É laço. Está escrito na Bíblia. É laço. Olha o versículo 35. A Bíblia diz assim, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Então, arrebatamento, diz que ele vai vir como um laço. No que eu uso o laço? Não é para caçar os animais? Sim. Eu faço uma armadilha e preparo o laço e a hora que o animal passa, ele pisa naquele laço, está preso. Quantas pessoas vão ficar, amado, por causa do laço? Meu Deus. Vigia, irmão. Vigia a tua vida. Arrebatamento é coisa séria. Ele vem como um laço. E o versículo 35 aqui, ele é tremendo. Ó. Porque virá como laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Então, o diabo, ele é especialista em preparar laço. Para tirar você da presença de Deus. Fica esperto, sabe por quê? Vai acontecer a qualquer momento. Essa é uma das formas, são duas formas. Então a primeira é surpreendente, iminente. Iminente quer dizer sem aviso breve. A qualquer momento. Quando você menos esperar, só vai ficar a roupa aqui. Meu Deus. Porque se acontecer agora,
Só vai ficar roupa. Mas como? Pai pastor? Mas ninguém me avisou. Não, estou te avisando. Lucas 24, 35. Lucas 21, 35. 21, 35. É laço. Então, preste atenção no que você está fazendo. A Bíblia diz, cuida de você, não é dos outros. Meu Deus. Você vai cuidar muito dos outros, esquece a tua vida, você pode ficar. Não estou aqui te amedrontando, não é a palavra de Deus que está dizendo isso. Entende? Uma segunda forma, e aí, amado, essa segunda forma eu chamo de invisível. Tem pessoas que pregam que vai ser secreto. Eu não acredito em arrebatamento secreto. Mas quando as pessoas falam, inclusive os pós-tribulacionistas, eles dizem que a igreja passará pela grande tribulação, que não existe arrebatamento secreto. Eu também não acredito em arrebatamento secreto. Mas eu creio que ele é exclusivo para a igreja. Então, a segunda forma, ele é invisível. Invisível para quem? Para o mundo. O mundo não vai perceber. Quando ele for, cadê? Já era, já foi. Por isso que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,17, ó, seremos transformados. Esse acontecimento vai ser tão rápido, vai ser tão extraordinário, que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e o versículo 52 é forte, hein? mostra muito bem o teor dessa velocidade. Olha que diz lá o versículo 52, ó. E aqui, presta atenção que eu vou falar para você. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Olha que coisa tremenda. Essa transformação vai ser tão grande, mas vai ser tão grande, irmãos, que vai ultrapassar todos os limites da matéria. Você fala, mas como assim? Todos os limites da matéria. O nosso corpo, ele vai sofrer uma metamorfose total. 1 Coríntios 15, 53 diz assim, porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é mortal se revista de imortalidade. E quanto a isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, irmãos, e o mortal se revestir de imortalidade, vai se cumprir uma palavra que está escrito assim, tragada foi a morte na vitória. Então, pera um pouquinho. A Bíblia diz que vai ser de forma invisível num momento. Espera um pouquinho. Nós, aqui na Terra, todos os seres humanos usam a unidade de divisão do tempo. Sim. Né? E são 8 as unidades de divisão do tempo. Entende? Quais são elas? Milésimos de segundo, unidade de divisão do tempo. Milésimo de segundo, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. São 8 unidades de tempo que nós usamos. Você vai trabalhar, eu vou trabalhar, eu tenho horário para entrar, eu tenho horário de almoço, eu tenho horário de saída, sim, entende? Eu vou para algum compromisso, eu me agendo, tal dia, vai cair tal dia da semana, vai cair tal dia do mês, vai cair tal dia do ano. Isso chama unidade divisível do tempo. Até milésimo de segundo. Milésimo de segundo, segundo, minuto, hora. Meu Deus. Isso são as unidades divisíveis de tempo que nós usamos no nosso dia a dia. Mas a Bíblia diz aqui, no momento. Aonde se encaixa dentro da unidade de tempo no momento? Quanto tempo é um piscar de olhos? Muitos dizem que é 1 milésimo de segundo. Mas se você piscar um pouco mais rápido,
Não tem. Não tem. Então, quando a Bíblia pega no momento, ela entra no quê? Na unidade indivisível do tempo. De tão rápido que vai ser. Olha com que velocidade vai se manifestar o arrebatamento. É coisa tremenda. Então, o próprio tempo não consegue determinar que tempo que vai levar. O tempo não determina o tempo. Por isso que a Bíblia classifica assim, num momento. E vai ser o quê? Um evento abençoador. Para quem? Para a igreja que vai subir. Para a igreja que vai ser arrebatada. Olha que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Então a gente cai na unidade indivisível do tempo. Porque na unidade divisível do tempo, nós fazemos todas as nossas tarefas. Mas no momento, sai fora da unidade divisível do tempo. Unidade indivisível do tempo. De tão rápido que vai ser esse evento. Ninguém vai perceber, vai ser um negócio assim tão... Meu Deus, mas como? Como assim? Mas uma pessoa estava aqui comigo agora, eu fui ali, ó, eu virei para abrir a porta do armário e quando eu virei, cadê a pessoa? Olha que coisa tremenda, amado. Considera isso. Considera isso. É forte, né? É forte. Que explicação, pastor. Que explicação que faz nós refletimos, né? O pastor fez uma analogia aqui, foi bem colocada. Os ouvintes aqui estão impactados e o pastor, pela graça de Deus, conseguiu segurar aqui os ouvintes. Até agora aqui está todos ligadinhos aqui conosco, pastor. Louvado seja Deus. É um assunto que interessa não só as pessoas evangélicas, não os evangélicas, para até despertar, falar, pera um pouquinho. Isso. Isso aí está na Bíblia, está acontecendo tudo isso daí, eu tenho que cuidar um pouquinho mais da minha vida espiritual, né? Só trabalhar, paga dívida, paga isso, paga aquilo. Pera um pouquinho. E a minha vida espiritual? Tem que cuidar de mim. Verdade. Ninguém vai ficar aqui para titia, não. Todos nós vamos partir desse mundo, amado. Então vamos partir para uma melhor, né? Partir para uma melhor. Por isso que o pastor fez aí uma colocação falando de, na verdade, analisar a sua própria vida, né? Exato. Cuidar da própria vida, né? Em termos de santidade, vamos dizer assim, né, meu pastor? E a gente temos visto muito, né? Essa preocupação no dia de hoje, porque as pessoas, como dizem, elas cuidam muito, né? Do próximo, da vida do próximo, e eles esquecem realmente que a salvação ela é individual. Então o pastor fez uma colocação muito boa vamos andar em santidade com Deus, se aproximar mais do Senhor Jesus, viver uma vida, né, uma vida bem plena, bem santa, em retidão com Deus. Vamos falar sobre isso. E sobre isso, eita glória, Deus sabe, eu estou emocionado aqui, pastor. E sobre isso aqui, o Luciano aqui da Zona Leste, é de Itaquera. Ele fez uma pergunta ao pastor assim, pastor, como saber se estou salvo e pronto para o arrebatamento? Qual o nome dela, da pessoa? É Luciano da Zona Leste, Itaquera. Luciano. Luciano. Ah, Luciano ou Luciano? Isso. Deus te abençoe. Como saber se está preparado, né, para o arrebatamento? A gente sabe, Luciano. A gente tem essa convicção, Luciano. Porque, veja bem, você não precisa ser tocado, eu preciso sentir alguma coisa diferente para saber se eu estou salvo. Não. A sua confissão de fé, a sua relação com Deus, a sua integridade com Deus, vai determinar isso. Se você tem uma pessoa que está fazendo tudo direitinho, respeitando as pessoas, entende? Sendo cumpridor dos seus direitos como cidadão, entende? E tem essa convicção, porque veja bem, a gente não vive por emoção, a gente vive por fé, por convicção daquilo que está escrito. Eu não preciso sentir, entende? Eu tenho que ter a convicção daquilo que eu creio. Se você crê, tem essa convicção, se prepara que você está guardado aí para o arrebatamento. Interessante. Pergunta foi bem realista, né, pastor? Porque, como o senhor falou em termos de se preocupar, né, com si próprio, de viver uma vida mesmo em plena com Deus, então a gente percebe que
essa é a maior preocupação hoje de quem serve a Deus, de quem está no meio da igreja, com a questão do arrebatamento. Como o senhor falou lá atrás, falando em termos dos sinais, né? Eu até fiz uma menção referente sobre o amor, né? O amor de muitos se esfriou, isso é um dos sinais ali também. E a gente percebe que realmente mesmo, hoje dentro da igreja, das igrejas, vamos dizer assim, alguns perderam esse temor, né? Perderam essa, vamos dizer assim, essa reverência de não crer mais na questão do arrebatamento, meu pastor. Isso é preocupante. Preocupante porque o senhor fez uma menção que, como um piscar de olhos, o senhor fez uma analogia muito boa aqui e eu não quero ficar. Por isso mesmo que eu estou aqui sempre preocupado em se purificar, né? Se santificar cada vez mais, para que quando o arrebatamento acontecer, nós possamos estar lá em cima com Deus. Então, Alexandre, eu não quero deixar você preocupado. É complicado. Os ouvintes, mas eu preciso falar algo. Eita, aqui. glória. Fala aí, pastor. Que nem você está dizendo que está havendo um certo esfriamento do povo de Deus, né? Mas lá em Mateus capítulo 25, Jesus fala sobre as 10 virgens. Todas eram virgens. Opa! Virgem fala de pureza, né? As virgens está relacionado com a noiva de Cristo, né? Mas as 10 virgens subiram? Só 5. Só 5. Por que só 5 subiu? Porque estavam preparadas. Preparadíssimo. Então, a gente está muito preocupado, Senhor, mas o que está acontecendo com a igreja? Me perdoa, é 50% só que vai subir. Os outros 50%, infelizmente, vai ficar. Porque está vacilante. Exatamente. Você vai ver o desespero que vai ser no dia do arrebatamento, amado. E que desespero, hein, pastor? Então, cuida de vós. Né? Eu acabei de falar, Lucas 21, 35, cuida de vós. 34, porque o 35 é laço. Sim. Então tem que me cuidar. Espera um pouquinho. Se eu não me cuidar da minha vida espiritual, quem vai cuidar? Fala para mim. Ninguém. Então não posso ir para a igreja de qualquer maneira. Não posso levar Deus de qualquer maneira. Eu tenho que ter reverência. Eu tenho que ter uma postura diante de Deus. E falar, Senhor, Tu és poderoso para me arrebatar. Tu és poderoso para me abençoar. Então eu não quero ficar aqui no meio do caminho. Já pensou, você batalhou até hoje. E de repente, você ficar no meio do caminho? Não, não faça isso não. Deus tem coisa boa para você. Creia, cuida da sua vida espiritual. Glória a Deus. É isso aí, meus amados e queridos irmãos. Vai mandando aí a sua mensagem de texto, vai mandando a sua pergunta aqui ao pastor Jair Leão. Ele está sendo aqui bem realista, né, explicando aqui mediante a palavra de Deus, usando a Bíblia, louvado seja Deus. E eu tenho uma certeza que esse podcast vai mexer muito com você, porque nós estamos falando de termos pessoais aqui. E eu tenho uma certeza que você vai refletir a partir de hoje. Sim. E vai levar uma vida, né, mais séria ali com Deus, arrancando, né, pastor, todas aquelas impurezas que muitas vezes nos tira ali da presença do Senhor Jesus. Pastor, eu me perdi aqui nas perguntas, eu parei na 4ª, foi isso que eu falei? Você fez 4 perguntas. 4 perguntas. Tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte, mas eu vou segurar aqui para a gente ganhar tempo. A 5ª pergunta é: o que ocorrerá, pastor, com os salvos após o arrebatamento? Isso toda a igreja tem que saber. E eu vou te dar uma resposta que vai alegrar o seu coração. Eita, glória. Porque, fui arrebatado. E aí? Ninguém faz essa pergunta, né? Olha a pergunta dele aqui, ó. O que vai acontecer após o arrebatamento? Tem inúmeras situações, vou colocar só algumas aqui para a gente ganhar tempo. Por exemplo, a Bíblia diz, amado, que após o arrebatamento,
nós ficaremos livres de todas as aflições. Olha que coisa tremenda. Segundo Coríntios, lá no capítulo de número 5, versículo 1, diz assim, ó. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, quer dizer, deste corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Ainda que você morra, ainda que esse corpo se desfaça, Deus tem um glorioso para você. Então, porque esse corpo é corpo de aflição. Olha o que diz o versículo 2. Por isso também gememos, a Bíblia diz gememos, desejando ser revestidos da nova habitação que é do céu. Então olha o que acontece. Após o arrebatamento, esse corpo aqui é de sofrimento, é de angústia, é de dor. Isso é uma situação. Vou contar uma outra situação aqui para vocês. Ó. Nós, após o arrebatamento, estaremos livres de todo o domínio do pecado e da morte. Ela não vai ter mais poder, nem o pecado, nem a morte sobre nós. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, está escrito assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Meu Deus. Ei, peraí. O arrebatamento você vai fazer assim para o inferno e para a morte, ó. Tchau, tchau. Não me pertence mais. Olha como é importante, amado, se preparar para o arrebatamento. Ah, você quer outra situação? Vou te mostrar outra situação. Isso é tremendo. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 20, diz assim: pois a nossa pátria está onde? Deus, nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Peraí, a nossa pátria não é aqui não. Agora, olha o que diz o 21, eu li o 20. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Agora, vamos pegar a primeira parte do versículo 21, e eu vou mostrar que eu tenho uma grande deficiência, vou mostrar essa deficiência no meu corpo agora. Olha o que diz o começo do 21, ó. Que transformará o nosso corpo abatido. Eu tenho uma deficiência, amado. No óculos. Eu não vou usar mais óculos. Você tem uma deficiência, você que usa remédio para pressão alta, para diabetes, meu Deus. Você que tem problema de artrose, de artrite. É corpo abatido. Seu corpo está envelhecido. Olha que o arrebatamento, após o arrebatamento, vai acontecer com você. Você não vai usar mais óculos, não vai ter mais artrose, não vai ter mais diabetes, não vai ter mais pressão alta, porque está escrito aqui, ó, ele transformará o nosso corpo abatido. A gente está sempre cansado das lutas do dia a dia, mano. Olha quanta coisa maravilhosa vai acontecer após o arrebatamento. Poderia falar aqui uma hora aqui de tanta coisa boa que vai acontecer, mas o nosso tempo não permite. Mas você está cansado, você não está aguentando mais essa situação, você está até com dificuldade. Olha que o arrebatamento vai promover. Você está dando mole, aquele lugar lá na tua igreja está vazio, mas ele é teu, volta lá. Deus quer te dar um corpo glorioso. Lá, na pátria, na nossa pátria do céu, você não vai ter mais nada disso. Então, são os efeitos que vai acontecer após o arrebatamento. Você já vai sentir instantaneamente. Você vai falar, nossa, que corpo maravilhoso é esse? Cadê a dor? Cadê a artrose? Cadê a dor de cabeça? Eu sei que Deus está falando com você aí, viu? Toma posse aí. Se prepara aí para o arrebatamento. Amém, amado?
Amém, Glória pastor. a Deus. Glória a Deus, pastor. Josias, aqui do Jaraguá, né? Jaraguá é lá onde eu congrego, hein? Jaraguá. Lá próximo, lá. Mas não conheço o Josias. Mas seja muito bem-vindo, viu, Josias? Pela mensagem aí ao pastor. Mas vamos ganhar tempo aqui, que o tempo está correndo. Eu tenho algumas perguntas aqui ao pastor. E eu creio que vai dar tempo em nome de Jesus. Josias fez uma pergunta, o pastor já explicou aqui. O que é um corpo incorruptível? Ele já explicou aqui, né, pastor? Glorioso, corpo de glória, corpo sem pecado, é um corpo transformado. Nós vamos ter semelhante ao corpo do Senhor. E esse corpo, ele não está sujeito às leis do pecado, às leis aqui da terra. Sim. Então esse corpo aqui, quer dizer, sem corrupção, sem pecado, sem mancha, ele é 100% puro, incorruptível. 100% puro. Coisa tremenda. Louvado seja Deus. Josias, está respondida aí a sua pergunta, e você ouvinte aí vai mandando aí, se não der tempo, depois eu anoto, passo ao pastor Jair no final aí da programação, 11 9 3951 0185, 11 9 3951 0185. Pastor, esta foi a quinta, né? Quinta pergunta. Agora a sexta pergunta como se preparar para o arrebatamento? É também uma pergunta difícil. Olha, eu vou contar uma coisa para você. E é bom que você ouve. Porque não adianta nada eu ter todo esse conhecimento do arrebatamento se tem uma coisa que é tão importante quanto o arrebatamento. O que é mais importante do que o arrebatamento? Está preparado para ele. Se não estiver preparado, meu amigo, ele vai vir e você vai ficar. Pastor Sérgio, ele falou aqui sobre santificação, né? Falou sobre santificação. E olha o que a Bíblia diz. Você quer ser arrebatado? Olha o que a Bíblia diz. Como se preparar para o arrebatamento? Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é o processo. Como que eu quero ser arrebatado se eu não me preparo? Não procuro levar uma vida santa, uma vida santificada. Então, mais importante até do que o próprio arrebatamento é a preparação. Como que você vai prestar um vestibular para entrar numa universidade se você não estiver preparado? Verdade, pastor. Eu vou lá, você não vai passar. Não. Como você vai prestar um concurso público se você não pegar as matérias, não estudar, não se preparar? Não vai passar. Arrebatamento é a mesma coisa, amado. E como que eu me preparo? Como que eu santifico a minha vida? Olha a igreja aí. Ela é um manual de palavra, de conhecimento, que vai te mudar. Deixa eu contar uma coisa para você. Está escrito lá na Bíblia, né? O sábio Salomão diz: e pelo conhecimento se encherão todas as câmeras de substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte e pelo conhecimento ele consolida a força. Você quer que eu explique? Eu vou explicar para você. A Bíblia diz assim: pelo conhecimento se encherão todas as câmeras. O que é as câmeras? Em todas as atividades da sua vida. Profissional, social, sentimental, entende? Financeira, amorosa. Meu Deus. Então, pelo conhecimento do que? Da palavra de Deus. Isso é preparação. Então vai se encher em todas as atividades da sua vida de substâncias preciosas e deleitáveis. O que é substâncias preciosas? Coisa boa, coisa que Deus quer entregar para você. E deleitosa, você vai deleitar, você vai usufruir. Então, espera um pouquinho. O arrebatamento está às portas, eu vou usar desse conhecimento, vou santificar a minha vida, e aí eu estou preparado para o arrebatamento. Vou te dizer uma coisa mais importante sobre a preparação. A santificação, ela é ponto-chave para o arrebatamento. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Só que santificação, amado, aprenda isso hoje, ela não é opcional. É mesmo?
ela é condição principal para o arrebatamento. Meu Deus. A santificação Jesus. não é opcional. Ela é condição principal para o arrebatamento. Mas pastor, como assim? Eu vou te mostrar para você. Eu vou ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, e eu vou ler o versículo 15 aqui para você. Ó. Meu Deus. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Você está entendendo? Olha a preparação. Então, eu tenho que santificar minha vida, em toda a minha maneira de viver. Então eu tenho que respeitar o meu próximo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o meu chefe, o meu superior, o meu pastor, os meus amados irmãos, em toda a maneira de viver. Porque lá no versículo 16, lá de 1 Pedro, né, no capítulo 1, diz assim, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Foi Jesus que disse isso. Agora, outra coisa, falando em preparação, como que eu tenho que se preparar? E essa pergunta eu vou fazer para o Alexandre agora. Ele que está dirigindo essa entrevista, eu vou fazer para ele agora. Irmão, você concorda que o céu é um lugar santo? Sim, concordo. Eu também concordo. Então, ok. Então nós estamos de acordo que o céu é um lugar santo. Você, meu ouvinte, você concorda que o céu é um lugar santo? Ótimo. Se você concorda, Meu Deus. então exerça o processo de santificação para você ser arrebatado. É o verso 15 que eu acabei de ler. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também em toda a vossa maneira de viver. Por quê, amado? Porque também lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, diz o seguinte, ó. Se nós esperarmos somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Meu Deus. E você não quer entrar nesse estado de miserabilidade, né? Então, pratica a santidade para você entrar lá no arrebatamento. Amém, Glória amado? a Deus. Glória a Deus, né? Que explicação, né, Stephanie? Que gostoso, viu, ouvir aqui o pastor trazendo aqui vamos dizer, essa reflexão, né, essa mensagem aqui abençoada, esse podcast. Meus irmãos, eu quero mandar um abraço aqui ao pastor Paulinho, lá da sede, Paulo Alcioli, né? É isso, Stephanie? Estava no Instagram ali nos acompanhando. Paulinho, um abração. Tivemos ontem lá na oração, um abração aí. Ô, glória. Mandar um abraço, viu, pastor Paulinho? Deus continue te abençoando aí. Amém. E logo, logo é o Senhor aí, em nome do Senhor Jesus. Em breve, viu? Preparando aí, ele é um homem abençoado. É um abençoado, Glória a Deus. Eu falei para ele que tinha alguns pastores na frente, né? Sim. Mas eu já agendei com ele há muito tempo. Aí só falta especificar o dia e ele vai vir aqui. Amém. O tema vai ser abençoado Vai também. ser bênção. Vai ser bênção. Pastor, muito obrigado aí por nos acompanhar. Um abraço. E também aproveitando, um abraço aí à ADK ali, sede, a todos os ouvintes aí, em nome de Jesus. Glória e também aqui diretamente do estúdio da rádio Resgatando Vidas. Pastor, vamos passar para a próxima? Meu Deus! Ai. Uma hora corre aqui, né, Stephanie? Mas tá tão gostoso que não dá vontade de parar, não. É verdade. Que tema maravilhoso, o arrebatamento aí, louvado seja Deus. Pastor, a sétima pergunta é, a igreja passará pela grande tribulação? Agora complicou, olha, pastor. Agora... Essa pergunta é difícil, né? Então, mas lembra que eu falei no começo? Existem 3 escolas de interpretação escatológica. Os pré-tribulacionistas, que somos nós somos defensores do pré-tribulacionismo. Sim. E cremos que a igreja não passará, mas os meso-tribulacionistas dizem que vai passar, até metade. Os pós também dizem que vai passar, que a igreja vai passar por toda a tribulação. Né? Então, a pergunta aí que não quer calar, a igreja passará pela grande tribulação? Olha, dentro daquilo que nós cremos, e dentro do próprio credo das Assembleias de Deus, que lá no seu credo diz que nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se você observar o capítulo de número 24 do livro de Mateus,
Jesus, ele está fazendo ali, está dando todos os sinais da sua vinda. Mas para quem que Jesus está falando? Não é para a igreja. Está falando para Israel. Não é para a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. Entende? Aliás, quando ele fazia esse discurso, a igreja não tinha nem sido criada ainda. Ela vai ser criada em Atos capítulo 2. Entende? Ela vai ser inaugurada em Atos 2. Então, esse período, chamado período tribulacional de Mateus 24, Sim. entende? Não é para a igreja. Por exemplo, aonde você acha a palavra igreja dentro do livro de Apocalipse? Não tem. Aí, o Paulinho vai falar assim para mim, ó, tá errado. Tá errado, irmão. Está escrito lá, tem várias menções da palavra igreja no livro de Apocalipse. É verdade, Paulinho. A palavra Apocalipse, a palavra quer dizer igreja no livro de Apocalipse, ela aparece 19 vezes. Como que você falou que não aparece? Veja bem. Eu disse dentro do período tribulacional. Dentro do período tribulacional, que vai do capítulo 6 até o capítulo 18, que é onde vai ser os 22, as coisas terríveis que vai acontecer, os selos, as trombetas, os ais, que vai acontecer sobre Israel, sobre as nações, entende? É no período de tribulação. É no período da tribulação. E isso não tem nada a ver com a igreja não participa. Tanto é que nesse período a igreja não está, entende? Então, você vai falar assim para mim, mas pastor, se você pegar 7 igrejas da Ásia, como que termina as 7 igrejas da Ásia? Termina dizendo assim, ó, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas essas igrejas não estão dentro do período tribulacional. As 7 igrejas, amado, está até o capítulo 4 lá. Agora, o período tribulacional é do capítulo 6 ao capítulo 18. A igreja não aparece aí. Aí, como você é uma pessoa inteligente, você vai falar, pastor, você errou. Porque você falou agora, você acabou de falar agora que o período tribulacional do Apocalipse é do capítulo 6 ao capítulo 18. É verdade. Mas lá no capítulo 13, pastor, lá no versículo 9, está escrito, quem tem ouvidos, ouça. Para aí. Não fala de igreja. E ponto final. Se você ler esse versículo, você vai ver em ponto final. Então isso quer dizer que a igreja não está inserida. Parou. Você pode ler depois Apocalipse 13, 9, o versículo termina assim, quem tem ouvidos, ouça. Ponto. Não fala o que é igreja. Entende? Então, por quê? Está dentro do período tribulacional. Bom, aí você vai falar assim, então tá bom, pastor. Então, agora eu vou te pegar. Tá bom. Lá no capítulo 13, pastor, no versículo de número 7, está escrito assim, ó. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esses santos aqui, amado, quem são eles? É a igreja? Não. São. Mas quem são eles? Você sabia que por causa da opressão, muitos vão abraçar a fé no período tribulacional? Sim. E eles vão ser chamados de santos? Olha, lá no capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim, essas são as almas daqueles que clamam que estão debaixo do altar. Porque eles morreram. Porque a Bíblia diz que foi-lhe dado o poder do anticristo para tirar-lhe a vida. E a vida dessas pessoas
elas foram mortas. Mas pessoas que morreram pelo testemunho de Jesus Cristo, que não aceitaram a besta, as condições da besta. E as suas almas ficaram o quê? Debaixo do altar. Entende? Depois você pode ver o capítulo 7, capítulo 13. Entende? É coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Entende? E aí, amado, João, ele olha para aquela situação e ele fala assim, mas quem são estes que foram mortos? Quem são esses santos que foram mortos e as suas almas estão debaixo do altar e estão clamando? João pergunta, quem são esses? Né? E a Bíblia diz que nessa pergunta, a resposta, diz que Deus manda a resposta, estes são aqueles que morreram na tribulação. Não tem nada com a igreja aqui, amado. Você pode ver aí, João capítulo 7, versículo 13, versículo 14, ele vai perguntar quem são esses, são aquelas pessoas que morreram na tribulação. Entende? Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu sei que tem escola que vai defender que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas infelizmente não vai passar. Felizmente não vai passar. E glória a Deus por isso. Meu Deus. Você Pastor, forte, né? que forte. A gente vai refletindo aqui e lembrando, viu, ouvintes, né, que da Rádio Resgatando Vidas. Pastor, teve uma pergunta, mas eu não consegui anotar aqui. Eu fiquei tão impactado com a explicação do pastor, mas deu para entender mais ou menos. Isso não tem nada a ver com questão da salvação. Independente, não, né, pastor? Se é pós, se é pós, se é pré, isso não interfere na questão da salvação. Não. Essa era a pergunta. Porque ali. Quando Jesus arrebatar a tua igreja... Eu não consegui, acho que é Ia, não sei falar o nome dela não, mas é lá do Paraguai. Então, você pode ser meso e você pode ser pós-tribulacionista. Você pode acreditar que a igreja vai ser arrebatada, sim, depois da tribulação. Mas se acontecer o arrebatamento hoje, sim, você não vai ficar por isso. Você não vai ser arrebatado. Sim. Você apenas não entendeu, né? Ou acreditou que vai ser após a tribulação. Exatamente. Eu sei que tem gente, tem pastores aí que defendem o pós-tribulacionismo. Acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas como eu disse para você, eu vim aqui defender a ideia que nós somos pré-tribulacionistas. Eu acredito piamente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Glória a Deus, louvado seja Deus. É isso aí, 11-93951-0185, vai mandando aí a sua mensagem de texto, a sua pergunta ao pastor, porque nós estamos aqui correndo, porque o tempo não nos deixa aqui quieto. Pastor, a oitava pergunta aqui, mais uma pergunta, quais são os sinais que apontam para o arrebatamento? Então, amado. Será que conseguimos chegar até o final aí, pastor? Está chegando. Muitas pessoas têm me perguntado, tá, mas quais os sinais que aponta que a igreja vai ser arrebatada? Não existe sinal. Não existe sinal. A Bíblia pouco fala sobre isso. Por quê? Porque se vai ser um evento iminente, sem aviso prévio, vai ser a qualquer momento. Não tem um sinal. Da vinda de Jesus Cristo tem um sinal. Verdade. Mas tem um negócio aqui que vou te deixar na expectativa. E eu vou abrir a Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz aqui, que no arrebatamento é esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. O que é a ira futura, irmãos? Grande tribulação. Sim. Então o arrebatamento vai nos livrar da ira futura. Entende? Então não tem um sinal assim que eu possa falar, esse é o sinal. Entende? Então não há sinal quanto ao arrebatamento da igreja. Eu posso usar como parâmetro de sinal Mateus 24, que são sinais da vinda de Jesus. Certo. Se eu me basear nesses sinais, vai ser bom para mim.
Por quê? Porque o arrebatamento antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. E olha que tem acontecido muitos sinais aí pelo mundo, entende? E se o arrebatamento vem antes, então ele está mais próximo do que você imagina. Meu Deus. Interessante, hein, pastor? Glória a Deus. É isso aí, vai mandando 11 9 3951 0185. Louvado seja o nome de Jesus. Já mandar um abraço aqui mais uma vez a todos os ouvintes que ficou aqui ligadinho conosco, o povo aí da Zona Leste, o povo da Zona Sul, Zona Norte, glória a Deus e aleluia. Lógico que eu tenho que mandar um abraço ao pessoal lá de Belo Horizonte, que sempre nos acompanha, né, pastor? Belo Horizonte é uma benção. E, cidade bonita, né, Steph? A gente sempre passa por lá, glória a Deus e aleluia. Mandar também um abraço aqui, mais uma vez, ao pessoal do Vista Alegre. Pessoal do Vista Alegre, glória a Deus, da ADCAB Vista Alegre. Amém. E também o ADCAB ali, Jaraguá. Eles vão mandando aqui a mensagem de texto, falando que está ouvindo, acompanhando. Glória a Deus e aleluia. Deus, um abraço aí. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe, louvado seja Deus. Pastor, vamos para a próxima aí, em nome de Jesus. Amém. A gente falou aqui, né? Paramos na 8ª, 9ª, eita, agora sem o óculos, ficou difícil aqui, Steph. Por ocasião do arrebatamento, aonde será o seu encontro? Bom, todo mundo sabe, né, que o encontro vai ser nos ares. A Bíblia diz que a igreja, ela vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo, né? Sim. Aquilo que nós lemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, né? Entende? Então, primeiro ressuscitarão os mortos, depois nós, os vivos, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares. Então, arrebatamento, a igreja vai ao encontro. Meu Deus. Porque ela vai desaparecer. Sim. Então ela vai ao encontro. Entende? Jesus aparece e parece como um imã, nos suga, nos puxa. Né? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus. 11 9 3951 0185. Algumas pessoas perguntando quem é. É o pastor Jair Leão. Pastor aqui. Me dê essa honra de poder falar, né? Um mestre aqui na palavra de Deus, um conhecimento aqui esplêndido, a gente aprende muito com o Senhor. Eu desde ali da minha juventude, né, o senhor sabe muito bem disso, há 26 anos ali na Assembleia de Deus de Casa Verde, glória a Deus, e tenho aprendido muito com esse pastor. Amém. Glória a Deus. Eu oro a Deus para ter essa mente brilhante. Glória a Deus e aleluia. Meus irmãos, louvado seja Deus, é 11 9 3951 0185. Deixa eu passar aqui para outra pergunta, né, Steph? Que o tempo está correndo aqui. A outra pergunta e quem vai tirar a igreja, pastor, da terra no arrebatamento? Tá claro, né? Senhor Jesus Cristo. Essa está muito fácil, né? Essa é fácil, né, pastor? Essa é fácil demais. Vai ser o Senhor Jesus Cristo, né? Quando a gente vai ao encontro dele, porque ele está nos arrancando da terra, né? Então vai ser maravilhoso, né? O pastor poder fazer uma analogia, né, só rapidamente aqui pincelando, porque tem ouvintes aqui que não são cristãos, não são evangélicos, né? Também não tem denominação, outros estão afastados, e outros também nunca nem chegaram, né, pastor, em igreja nenhuma. Então dar uma pincelada aí, explicar um pouco sobre esse Jesus. Você que não é cristão ou que é cristão, está já faz o apelo, né? Mas é nosso ouvinte. Ouviu aqui um pouquinho das instruções aqui, da palavra sobre arrebatamento. Eu quero dizer para você o seguinte, o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele ama indistintamente qualquer um de nós. Porque o próprio Pai, ele entregou seu Filho, né? E Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E se você participou desse podcast, se você teve a sua atenção presa aqui em tudo que nós falamos, entende? É porque, primeiro, você ama a Deus. E segundo, o Senhor Jesus Cristo te ama.
Então você falaria, mas pastor, qual é o conselho que você me dá? Eita. Procure a igreja, procure conhecimento, leia a Bíblia. Não chega lá de paraquedas, não, eu quero ler a Bíblia, quero ter esse conhecimento da palavra de Deus. Porque eu me aproximei do Evangelho quando eu ganhei uma Bíblia, que eu não tinha conhecimento nenhum. E aquilo me despertou curiosidade de ler, de saber o que realmente estava acontecendo. E eu fiquei tão impactado só de ler a Bíblia, que eu falei, não, eu preciso procurar um conhecimento maior que vai me dar essa condição, essa sustentabilidade. Porque a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra, a Bíblia diz que é 70 anos. Você chega a 80 em fada e canseira. E nós vamos embora. Verdade. E a Bíblia fala de céu e inferno. Então Deus, você que é meu ouvinte, que ouviu, que participou aqui da rádio, entende? Ele tem bênção para você. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, procure uma igreja. Você vai ver que Deus tem muita coisa boa para entregar na sua mão. Sabe por quê? Ele te ama, né? Ele ama. Ele nos ama, amado. Ele não faz acepção de pessoa. Se você ouviu até aqui, porque ele tem um plano aí na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, aproveitando aqui o gancho do pastor Jair, ele falando aqui sobre a questão de Jesus, sobre você entregar a sua vida, aproveitando que nós estamos ao vivo aqui na rádio Resgatando Vida, no Instagram, no Facebook, e o alcance, né, pastor, ele é ilimitado, né? Deus é muito bom. Para você que está afastado da presença de Deus, para você também que nunca, né, ouviu falar de Jesus, hoje teve a oportunidade, porque muitas pessoas compartilhou o link da rádio e também através do link do Instagram, do Facebook, seja, eu quero fazer aqui um apelo a cada um de vocês. Para você que está afastado, você vai mandar a sua mensagem aqui de texto dizendo, eu estou retornando para a presença do Senhor Jesus. E para você que ainda, né, pastor, não teve ainda o privilégio de entregar a sua vida a Jesus, mande também a sua mensagem de texto dizendo, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Amém? No 11 9 3951 0185 11 9 3951 0185. Mande aqui a tua mensagem de texto, estou aguardando. Pastor, a última pergunta aqui, que não se quer calar, né, pastor? O arrebatamento provocará mudança na Terra? Uma boa pergunta. Muitas pessoas têm me perguntado, vai haver mudança na Terra com o arrebatamento? Se eu for analisar de maneira topográfica ou geográfica, não vai causar nenhuma mudança. Porque o arrebatamento, as pessoas vão continuar vivendo a sua vida, entende? Só que no arrebatamento, as pessoas vão ser tiradas, e a única mudança que o arrebatamento vai realmente promover vai ser o quê? A maioria dos lares brasileiros sempre tem alguém que é evangélico. Verdade. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão, ou é o tio, ou é o primo. E o arrebatamento, ele vai... Por isso que eu disse que ele não é secreto. Tem pessoas que dizem que é secreto. Entende? Ele é exclusivo da igreja, mas não secreto. Porque aquele seu parente, você que frequenta a igreja, se você, no dia do arrebatamento, se for levado, for tirado, a família vai perceber. Imagina uma pessoa estar dirigindo um automóvel no meio de uma grande avenida e de repente lá ela some, desaparece, vai causar um acidente. Né? O piloto do avião vai desaparecer, vai causar um acidente. Nós vamos ter esse tipo de acidente no arrebatamento, mas não um acidente que vai mexer na estrutura do planeta. Exatamente. Agora, a segunda vinda do Senhor vai mexer na estrutura da terra e debaixo da terra. Porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte vai se fender. Vai abrir em duas partes. Então vai mexer com a estrutura da terra. Entende? E vai pelejar em favor de Israel em Armagedon, onde estarão concentrados todos os exércitos do mundo ali naquela região. Então a segunda vinda vai mexer com a estrutura da terra, mas arrebatamento não.
claro, as pessoas vão sentir. Nossa, mas o meu pai, minha mãe, eles falaram tanto de Jesus para mim, eu fiquei, eu não quis saber, eu não quis ir atrás, entende? Então, se você se sente não preparado, se prepara. Eu, além de fazer esse tipo de estudo, de passar esse tipo de conhecimento, eu faço também muitas visitas para muitas pessoas, para empresários, e eu sinto muitas vezes, vou visitar uma pessoa, o clima tenso, o clima pesado dentro daquela casa, dentro daquela empresa, porque realmente a pessoa está sofrendo uma perseguição, uma luta, e ela precisa de uma libertação. E muitas vezes uma oração que a gente faz naquela casa lá já traz alívio. E aí a gente leva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela conforta. Se você está precisando desse conforto, dessa palavra, abrace a fé, abrace o Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem muito mais do que você pensa e do que você imagina. O pastor aí deixou aí até um apelo, né? O pastor deixou um apelo falando sobre a questão das visitas, né? Esse momento que a pessoa está vivendo, aquele peso realmente mesmo, a falta mesmo de Deus, né? Da presença de Deus ali no meio da casa, né? No meio da vida, daquele ambiente. Realmente isso acontece muito mesmo em visita. Posso confirmar aqui, porque nós fazemos isso também, eu e a Imaculada direto, e a gente sente muitas vezes a pessoa ali, ela, posso usar a palavra, pastor, perturbada? Perturbada, né? A pessoa perturbada, o espírito maligno dentro da casa da pessoa. E ela só tem que ter um passo, né, pastor, que é entregar a sua vida ali a Jesus, para que ele possa trabalhar, para que ele possa moldar, quebrar, né, limpar as impurezas e fazer ela de uma nova pessoa. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pelo aceitar o convite. Amém. O senhor não faz a menção de como expandiu aqui, louvado seja o nome de Jesus. Muitos permaneceram aqui até o final, aqui, mandando a sua mensagem de texto, dizendo que podcast abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. E já agradecer a todos os ouvintes mais uma vez, principalmente o povo ali do Rio de Janeiro, pessoal de Macapá, que sempre está conosco, e Patinga cresceu também, glória a Deus. São Paulo, indiscutível, Deus abençoe a cada um de vocês, Zona Sul, Zona Leste, glória a Deus. E pastor, deixa aí as suas considerações finais aí, tanto aqui na rádio como no Instagram, em nome de Jesus. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por esta oportunidade, por este momento assim especial, né, do nosso amado irmão nos convidar para poder participar desse podcast. Quero agradecer principalmente a você que está aí do outro lado, que teve paciência de nos ouvir, né? Mas Deus nos entregou aí uma mensagem, um recado, até para abençoar a sua vida, né? Até para você começar a pensar um pouquinho melhor, meditar na palavra de Deus. Então, eu peço que Deus, sabe, venha derramar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos, sua esposa, o seu trabalho, os seus negócios, que Deus venha cobrir de graça, te dê sabedoria, te dê entendimento. Quero agradecer também ao nosso irmão evangelista Alexandre, amém, né? Pastor. Porque se não fosse o irmão e através dessa rádio que está alcançando já várias, milhares de pessoas aí, isso não seria possível, né? Amém. Então que Deus possa abençoar grandemente o irmão, continue nesse trabalho. Esse trabalho tem o poder de despertar vidas, gerar vidas, né? E talvez você não saiba, né? Quem sabe você vai saber lá no céu o grande fruto que esse trabalho já está dando. E vai multiplicar cada vez mais. Então, esse é o caminho, continua, e que Deus possa abençoar você, a sua esposa, seus filhos, né, a emissora, e esse trabalho que Deus te deu, que ele é edificante. Ele não só edifica nossas vidas, mas edifica principalmente o nosso ouvinte, que precisa de uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória, obrigado, pastor. Mais uma vez, a honra minha, né, de ter o senhor aqui comigo, um privilégio. E eu creio que o pastor vai retornar aí mais vezes aí com outros temas, né? Amém. E mais edificantes também,
como esse tema aqui, que é um tema indiscutível, que é um tema que realmente é notório e é preciso nos dias de hoje, pastor. Porque estamos falando que a nossa morada não é aqui, não é. Glória a Deus, a nossa morada é lá em cima. Graças a Deus. Glória a Deus, né, pastor? Louvado seja o nome de Jesus. É uma pena aqui que passou muito rápido, Stephanie, mas eu tenho a certeza que alcançou vidas e modificou também. Amém. Trouxe aí um grande alicerce aí no coração de muitas pessoas. Agradecer muitas vezes, aliás, mais uma vez os ouvintes, agradecer aqui a vocês também do Instagram, do Facebook e também no canal ali do YouTube. Vocês vão procurar lá, Rádio Resgatando Vidas, _SP. Glória a Deus. Rádio Resgatando Vidas, _SP. Vai aparecer lá para você aí, esse neguinho aqui, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Agradecendo mais uma vez a todos os ouvintes, mandar um abraço aí mais uma vez ao povo do Jaraguá e a certeza que amanhã estaremos lá na Quarta da Resposta, pastor. Quarta da Resposta. E amanhã nós estaremos pregando também lá na sede, né? Sim. A grande prova de Abraão. O justo viverá da fé. Meu Deus. Glória a Deus. Olha. Deus é bom, né? Deus é bom, então, pastor. Você aí, ó. Você que mora ali nas imediações, ali, Passa Casa endereço. Verde, no Roda Martins, estaremos lá amanhã a partir das 19h30. Amém? Pastor, passa aí um endereço, Rua Valdemar Martins. Rua Valdemar Martins, 557, às 19h30, nós temos aí o nosso culto da vitória, e amanhã estaremos lá ministrando a palavra de Deus sobre Abraão, né? O sacrifício lá de Isaac, um ato de fé, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso, vamos contar alguns mistérios lá do Monte Moriá, e você é o nosso convidado em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. E para você fala, eu não consigo ir lá no Parque Peruche, na Casa Verde, Valdemar Martins 557, mas você pode ir uma das nossas igrejas ali no Jaraguá, também. Que é Rua Antônio de Carbeson, número 56, Parque das Nações Unidas. Amanhã, Quarta da Resposta, Deus tem uma palavra ao teu coração. Evangelista, já vou fazer aqui também já outra menção aqui, na Rua Itatiba do Sul 304, aqui no Jardim Vista Alegre, na direção lá do nosso amigo Pastor Flávio. Lembrando que quinta-feira tem culto lá, viu? Para vocês ouvintes aí do Vista Alegre, é Rua Itatiba do Sul 304, o culto começa a partir das 20 horas, amém? Pastor Flávio lá vai te dar um abraço aí abençoado junto com a sua esposa e o nome de Jesus vai ser glorificado. Agradecendo mais uma vez os ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e lembrando que agora, quinta-feira, estaremos aqui a partir das 18 horas com uma palavra abençoada e o nome de Jesus será glorificado. Amém? Lembre-se sempre, ei, não pare não, pastor, porque Deus vai te dar vitória. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Amém.